Olá, sou o professor Jeremias, estou aqui com o professor Silvino, o professor Marco Molina, e hoje vamos falar um pouco sobre a nossa trajetória aí no EAD, nossa vida acadêmica, um pouquinho, e vocês vão conhecer um pouco do dia a dia aí, que nós aí estamos aí nos bastidores para atender aí o aluno, e falar um pouquinho dessa diferença e também tanto das divergências quanto também aquilo que acaba assimilando no nosso dia a dia que a gente consegue para atender o aluno. Eu queria começar aqui com o professor Molina, né, falando um pouco aí sobre o seu dia a dia do professor, já atuou aí como professor também na sala de aula, e qual a diferença que você notou quando você se deparou com o EAD, né? Porque para o aluno, a gente observa que há um período de adaptação. E eu acho que não diferente também do professor, né? Então, eu queria saber de você qual que foi essa diferença, o que você notou, poderíamos dizer? Há uma diferença muito grande entre o professor presencial e o professor do EAD, porque no presencial você troca olhares com o aluno e então ele identifica para você se ele está com dúvida, se ele está compreendendo. O aluno ele tem uma expressão facial e dá sinais a você que talvez você precisa repetir ou ser um pouco mais detalhado naquele determinado assunto. Já no EAD, eu não tenho esse contato visual, então eu preciso tomar muito cuidado com as explicações e ficar imaginando. Ele poderia ter essa dúvida, então você já entra naquela questão com a sua experiência do presencial e você ainda estende um pouco mais a explicação para fazer com que o aluno ele fique interagindo com você por meio do chat, e aí então a desenvoltura dos assuntos elas passam a ser técnicas e alegre, porque muitas vezes nós precisamos quebrar o gelo, né? E você não é um livro que está de um lado, você é um professor. Então você também utiliza as brincadeiras e aí o ambiente ele fica mais próximo do presencial, né? Porém, o material que é utilizado, eu também tenho assim um tempo de pesquisas no EAD muito grande e no presencial, por exemplo, eu tenho aquela aula, são 40 minutos de aula, você tem um tempo para você explicar aquela aula e interagir com todos os estudantes na sala, olhando para ele. No EAD, você tem até os mesmos 40 minutos, 30 minutos, mas você acaba detalhando alguns assuntos e trazendo também para a vida profissional, aquela que é o dia a dia de hoje. Porque os livros, hoje, eles são utilizados como base, mas as aulas também, ela tem muito dos artigos científicos. Então, você renova a cada aula o seu conhecimento, o conhecimento do aluno, e o crescimento é enorme. Perfeito. Virando um pouquinho aqui para o professor Silvino, né? E assim, a gente analisando hoje o avanço da tecnologia e também o acesso que o aluno tem hoje a dispositivos, né? A internet e também o professor do outro lado, né? Que ele depende disso, né? E eu queria saber, professor Silvino, você notou o que você notou desse aluno, né? Quando você se deparou com o EAD, uma vez que você também já foi o professor de sala de aula, o que você notou desse aluno? Qual foi o impacto que você viu de primeiro momento? Na realidade, eu tenho já 29 anos de experiência como professor. Eu trabalhei muito tempo em sala de aula. A partir de 2005, comecei um projeto na área de educação à distância, desenvolvi um projeto de uma grande universidade aqui em São Paulo, e também trabalhei o Moodle, a parte técnica, a produção de materiais. O que eu percebi que educação à distância, você precisa ter autodisciplina. O que é autodisciplina? Você dar-se as regras de conduta, delegar parte para a sua vida profissional, sua vida familiar e também para o estudo.
Se você não tem uma autodisciplina e você não se dá as regras para o estudo, você não consegue avançar e atender às necessidades de mercado. E quando nós falamos necessidades de mercado, daqui a 10 anos, 85% das profissões pode ser que não existam mais. Então, o aluno qualificado, aquele aluno que tem autodisciplina e procura constantemente se atualizar, hoje o conhecimento está em redes. Eu sou professor e sou estudante e online, faço vários cursos, já fiz cursos online e eu percebo que todas as informações estão na rede e com ambiente virtual, com celulares, ambiente mobile, você pode compartilhar o conhecimento que também você produz, que é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Então, o conhecimento ele é cooperado, você não constrói um conhecimento isolado. Aquilo que nós construímos no dia a dia, ele é fruto de uma sociedade, ele é fruto de uma compartilha, está presente nos livros. E hoje nós temos um mundo virtual. Às vezes estudo determinados temas um tanto complexos, eu procuro na rede, e tem professores de excelência que colocam textos, produzem vídeo, e o aluno de hoje ele tem a oportunidade de produzir o seu canal no ambiente virtual, ele pode compartilhar com os próprios colegas, né, e compartilhar todo o conhecimento. Hoje é fundamental e no processo aí de tecnologia, então o conhecimento, a vida real do aluno pode ser jogado no mundo virtual e servir como exemplo. É interessante porque se nós observarmos algumas pessoas acham que fazer o EAD, ou pelo menos entendiam dessa forma, que era mais fácil, né? Mas não é bem verdade. A gente observa que há uma seriedade, há todo um preparo, são pessoas, né, muitas vezes que veio do mercado, né? Eu, por exemplo, vim do mercado, estava acostumado e depois comecei a trabalhar na sala de aula, depois no EAD também tenho 9 anos de experiência no EAD. Então, assim, o aluno muitas vezes nos pergunta, professor, como eu faço para poder me preparar ou para me organizar, né? Então, é um pouco do que o professor Silvino falou, né, que é preciso de uma autodisciplina, né, para que você consiga administrar. Apesar de você ter a possibilidade de fazer ou estudar de onde você estiver, você tem aí, por conta da própria tecnologia, mas você tem que ter essa autodisciplina para que você se organize para as entregas, para as tarefas, para os trabalhos, e nós do outro lado também, né, temos que dar esse respaldo para o aluno e nos organizar também. Inclusive eu, como professor na área de educação à distância, o trabalho é muito maior do que uma aula presencial. A produção de conteúdos, a produção de questões avaliativas, todo esse processo ali é muito, muito trabalhoso. E quando você vai numa aula dentro de 4 paredes, você conversa com o aluno, você escreve na lousa, usa recurso didático, mas a educação à distância não é uma educação que você olha dentro de 4 paredes, você tem que olhar no universo maior. Então você precisa produzir o conteúdo de acordo com a necessidade de mercado. Então o processo nosso de estudo ele é muito maior do que uma aula tradicional e presencial. É interessante quando você começa a falar de EAD e de presencial, porque muito se debate hoje, né? Quais são os melhores alunos ou os melhores formandos, do presencial ou do EAD? No presencial, no EAD, conforme o professor Silvino falou, ele exige muita pesquisa, porque nós temos que estar constantemente renovando este conhecimento. E a palavra mágica para igualar tanto o presencial quanto o EAD é pesquisa, que hoje a formação de um profissional ela está calcada sobre pesquisas. Ele recebe o seu ensinamento básico e por meio das pesquisas ele evolui. E aí ele acompanha a evolução do mundo, das indústrias, dos negócios, né? E o professor, sabendo disso, o que ele faz? Ele investe na pesquisa cada vez mais. E eu queria só complementar que no EAD, quem que é o protagonista, o construtor do conhecimento? Nós somos intermediários, deixamos bibliografias, materiais, videoaulas,
formas de avaliação, porque é necessário, é preciso ter as formas avaliativas, mas o estudante que é protagonista, ele deve construir o seu próprio conhecimento. Então, quem que deve correr atrás, construir a própria identidade, a própria história, é o próprio estudante. E é interessante... O impulso para isso são as aulas ao vivo, porque nós pedimos para que os estudantes se preparem para a aula ao vivo, na leitura de um artigo científico, do livro que nós propomos para debate, e aí então ele começa a evoluir e se interessar exatamente pela área, pela pesquisa e pela evolução. Sim, é importante também nós observarmos que o EAD ele tem um diferencial esse que é, por exemplo, a linguagem síncrona e assíncrona, né? Porque a comunicação melhor, comunicação síncrona e assíncrona. Então isso faz toda uma diferença, porque o aluno, naquele momento que você está com o professor na aula ao vivo, você tem aquela linguagem, aquela comunicação síncrona. No momento em que esse aluno já não está ali mais presente, ele tem a possibilidade de acioná-lo pelo fórum, que aí nós consideramos uma linguagem assíncrona, uma comunicação assíncrona. Então isso é muito importante, faz toda uma diferença. Nós temos as aulas ao vivo, como eu mencionei, e também as aulas gravadas, que o aluno também tem a possibilidade de ver depois, de um outro momento, de alguns dispositivos que ele estiver, né? Isso é muito importante, faz uma diferença no mundo de hoje, porque a gente vê que o aluno, muitas vezes, ele está num hotel, ele está viajando, ele está num local um pouco mais remoto, então você tem essa possibilidade de aprender, né? E não simplesmente ficar ali num local isolado para ter esse aprendizado. A nossa metodologia de colocar uma videoaula gravada, que todos nós colocamos antes da videoaula ao vivo, que é síncrono, é para que você possa assistir, verificar, fazer a sua crítica, a sua análise, e na videoaula você trazer novos conhecimentos e compartilhar com todos. Então o conhecimento, apesar de ser EAD, ele é construído de uma forma cooperada. Aqui que entra o papel do estudante. Tem muito do ao vivo ali que a gente fala, qual é a sua experiência, né? Exatamente. O que você traz na sua experiência. Exato. Então, para finalizarmos, eu queria só bem rapidamente saber de vocês, né? Porque nós temos observado aí um avanço extraordinário da indústria 4.0, qualidade 4.0, logística 4.0 e os dispositivos, banda larga 5.G vindo aí. Então, assim, a gente está vendo um avanço, né? E isso faz parte, esse nosso diferencial, que é a produção de conteúdo, nós costumamos incluir também toda essa evolução e atualidade no nosso conteúdo, que eu acredito ser um diferencial. Gostaria de uma palavra final do professor Marco Molina, assim como do professor Silvino, para nós finalizarmos. Eu diria o seguinte: autodisciplina, coloque objetivos bem claros, o que você pretende, porque o mercado ele é competitivo. Estamos aí na indústria 4.0, navegando para 5.0, faltam profissionais. E esses profissionais se formam a partir do momento que você adquire uma base sólida, que é conteúdo, conhecimento, é evidente, é respaldado na moral e na ética. Eu diria sobre os melhores momentos que você tem ou que você se sente bem para você fazer a sua leitura, estudar, se preparar a aula e também participar com a gente. Por quê? Porque somos todos diferentes. Se fôssemos todos iguais, o homem jamais chegaria à Lua, né? Então nós somos todos diferentes. E cada um tem o seu momento em que ele se sente melhor trabalhando, ou de madrugada, tem os notívagos, né? Tem as pessoas que se sentem melhor de manhã, estudando, outros à tarde. O EAD, ele proporciona que você escolha o seu melhor momento para você fazer as suas leituras, as suas pesquisas, e isso traz um aprofundamento interno com que a pessoa fala, não, eu realmente estou evoluindo. É a utilização do momento em que ele se sente bem.
né? É interessante porque eu converso com alguns alunos, ele fala, professor, eu estudo só de madrugada. Eu falei, não, eu entendo você, porque é o melhor momento para você, é onde você se sente bem, né? E aí eu procuro identificar esses alunos para quê? No dia seguinte de manhã, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou procurar esses alunos que estudaram à noite, porque quando ele voltar, ele já tem uma resposta à sua dúvida, ao seu questionamento. E os que estudam à tarde, eu também o acompanho. É uma divisão muito bacana e que poucos estudantes sabem que isso acontece na vida do professor, né? Na aula do professor. Legal. Então, eu gostaria de agradecer aos professores Marco Molina, ao professor Silvino Facchini, e esse foi o dia a dia, esse bate-papo para você conhecer melhor o dia a dia do professor EAD, e aí o nosso trabalho, né? Eu agradeço aí a você que tem assistido. Obrigado.